Olá pessoal, tudo bem com vocês? Após estudarmos os conjuntos, vamos agora aos conjuntos que de fato interessam para a matemática. Eu estou falando dos conjuntos numéricos. Veremos também nessa aula o que vem a ser relações, introdução ao estudo das funções. Na descrição desse vídeo há sempre um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse. Depois de termos falado dos conjuntos de modo geral, as operações com conjuntos, vamos falar agora dos conjuntos numéricos e das relações. Dois temas que servirão de introdução para o estudo das funções logo a seguir. Vamos começar com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, e é formado por todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. Então tem aqui o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, é um conjunto infinito, né? Eliminando o zero desse conjunto, ou seja, fazendo n asterisco, esse asterisco aqui significa eliminando o zero, lê-se n menos o elemento zero, né? Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, eu tenho o conjunto dos números naturais e o seu subconjunto n asterisco, tudo bem? Que é o conjunto dos números naturais sem o zero. Temos também o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, e ele é formado por todos os números inteiros, incluindo o zero, né? Ou seja, todos os números positivos e negativos inteiros, incluindo o zero, né? Conforme nós temos aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Observe que o conjunto dos números naturais está aqui dentro dele, né? Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Beleza? Se eu eliminar o zero, ou seja, z asterisco, z menos o zero, está aqui, ó, a gente lê, né? Z asterisco, z menos zero. Observe que aqui eu apenas suprimi o zero. Então, z asterisco também está contido em z, né? É um subconjunto de z, beleza? Considerando os inteiros não positivos, aqui um cuidado com essa nomenclatura, hein? Os inteiros não positivos eu represento com z menos. Professor, mas por que eu não chamo esse de negativos? Porque se eu chamasse de negativos, eu teria que excluir o zero, né? Se eu dissesse, considere os inteiros negativos, o zero não é negativo, então ele não poderia estar aqui. Quando eu digo não positivos, eu estou incluindo o zero, porque o zero não é positivo, beleza? O mesmo serve para os inteiros não negativos. Não negativos significa o zero e mais todos os positivos. Não positivos significa o zero e todos os negativos. Tranquilo? E é representado assim. Os não positivos com um menosinho aqui embaixo e os não negativos com um maisinho aqui embaixo. São todos subconjuntos de Z, né? Ou seja, estão contidos em Z. Beleza? Observe também que os não negativos coincidem com os naturais, né? É a mesma coisa, ó, os elementos são iguais, não é isso? 0, 1, 2, 3 elementos iguais. Tranquilo? Bom, conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais Q é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com denominador não nulo. Claro, né, gente? Não existe divisão por zero em matemática, né? Então, o denominador não pode ser nulo. Qualquer fração é elemento
do conjunto dos números racionais, desde que não seja uma fração com denominador zero, porque isso não existe, né? O contrário, sim, né? Eu posso ter 0 dividido por 3 tranquilamente, beleza? E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q e não pela letra R, né? Nós vamos ver que R são os reais, tudo bem? Beleza. Como entre dois números racionais existem infinitos números racionais, não é possível nomear todos os elementos de Q. Vou fazer uma retinha numérica aqui, ó, só para a gente usar isso como exemplo. Para a gente usar ela como exemplo, vamos imaginar entre o número 0 e o número 1, né? Ó, aqui no meio tem o número 1 sobre 2. Aqui no meio, aqui, ó, tem o número 1 sobre 4. Aqui, ó, tem o 1 sobre 8. Aqui o 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128. Infinitos números racionais entre 0 e 1, beleza? Por isso eu não consigo nomear os elementos. Então, professor, como é que eu faço para escrever o conjunto dos números racionais? Tranquilo, eu uso uma característica que é comum a todos os elementos. E qual é essa característica? Q igual a x, tal que x pode ser escrito na forma de fração, desde que o numerador seja um número inteiro e o denominador também seja um número inteiro, à exceção do zero. Beleza? Por que não pode ser o zero? Já falei, né? Qualquer número escrito na forma de fração é um racional. Por exemplo, 0 sobre 3 é racional, né? Mas 3 sobre 0 não, porque não existe isso aqui não existe, né? Não há divisão por zero em matemática. Tudo bem? Professor, mas o número 2 é um número racional? Sim, ele pode ser escrito na forma de fração, né? Tá aqui. Quer ver outra forma de escrever o 2? Aqui, ó. Está escrito na forma de fração, ó. 4 sobre 2. Beleza? Professor, e o 0,3? Também, né? O 0,3 é 3 décimos. Ah lá, ele é escrito na forma de fração. Beleza? Então são todos racionais. Bom, também existem os subconjuntos de Q. Aqui eu tenho o Q asterisco, que é o Q sem o zero. O Q menos, que são os não positivos. Beleza? Eu tenho o Q+, que são os não negativos. Beleza? São os não negativos. Eu tenho o Q asterisco menos, esse daqui, ó, são os negativos, aqui excluído o zero, os negativos, e tem o Q asterisco mais, que são os positivos, aqui também excluído o zero, beleza? Conjunto dos números irracionais. Existem números que na forma decimal não são periódicos, nem têm um número finito de casas, como π, raiz de 2, raiz de 3 e tantos outros. A esses números chamamos de irracionais e eles compõem o conjunto dos números irracionais, representados pela letra I. Vamos ver um número aqui que também é infinito, ó. 0,3333. Esse número também é infinito, mas ele não pertence ao conjunto dos números irracionais. Por que não, professor? Porque esse número aqui, 0,33333, ele na verdade pode ser escrito na forma de fração. E se ele pode ser escrito na forma de fração, ele não é um número irracional. Tudo bem? Ele é um número racional. Tranquilo? E não um número irracional. Os irracionais, além de infinitos, de terem casas decimais infinitas, elas não são periódicas, elas não apresentam período. Aqui, ó, o período é 3, né? Porque o 3 se repete. Legal? Vamos ver um outro aqui, ó. 2,571. Olha só, o período aqui é 571. Legal? É a parte do número decimal que se repete. Esse número também pode ser escrito na forma de fração.
Então ele não é irracional, ele é racional. Agora esses números aqui, ó, π, raiz de 2, raiz de 3, esses não podem ser escritos na forma de fração. Eles são infinitos, suas casas decimais são infinitas e além disso não possuem período. Essa parte decimal não se repete, beleza? Não se repete enquanto período, né? Não se repete, beleza? Vamos lá. Conjunto dos números reais. Esse é o maior conjunto numérico que a gente conhece até então, né? Nós vamos ver que existe um conjunto ainda maior do que esse, não vamos nos aprofundar nisso. Isso é um assunto lá para o terceiro ano do ensino médio, né? Mas a gente vai ver que existe um conjunto ainda maior que o conjunto dos números reais. Mas para o nível em que os alunos do ensino médio, em sua maioria, se encontram, é de fato o maior conjunto numérico, né? E por quê? Porque ele é a união dos racionais com os irracionais. Então, se eu juntar todos os racionais e todos os irracionais, eu terei o conjunto dos números reais. Legal? Então é um conjunto muito grande, né? Muito grande. Vamos lá. Há também alguns subconjuntos de R, a gente já viu, né? R asterisco é o R sem o zero. R menos é o conjunto dos reais não positivos. Não positivos significa os zeros e os negativos, né? Conjunto dos números reais não negativos. Não negativos significa os zeros e os positivos. O R asterisco menos, que é o conjunto dos reais negativos. Aí eu não tenho zero, só tenho os negativos. E o R asterisco mais, que é o conjunto dos reais positivos. Aí eu também não tenho zero, só tenho os positivos. Beleza? Também podemos estabelecer a relação de continência entre os conjuntos da seguinte maneira. É verdade, ó. O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, que está contido no conjunto dos números reais. Legal? O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Para a gente finalizar, é o seguinte, ó. Tem gente que acha que o conjunto dos números racionais, vamos botar aqui, ó, os racionais, está dentro do conjunto dos irracionais. E isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os dois conjuntos, vamos botar aqui, ó, aqui os dois conjuntos, aqui eu tenho os racionais e aqui os irracionais. E envolvendo ambos, contendo ambos, os reais. Legal? É verdade que aqui dentro dos racionais eu tenho os inteiros e dentro dos inteiros eu tenho os naturais. Isso é verdade. Tá aqui, ó, né? Tá aqui. Os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, que estão dentro dos reais, beleza? Mas é incorreto pensar que os irracionais contêm os racionais. São conjuntos separados, tudo bem? Então, ó, é da união deles que se origina o conjunto dos números reais. Representação geométrica do conjunto dos números reais, né? Bom, a cada ponto de uma reta podemos associar um único número real e a cada número real podemos associar um único ponto na reta. Nós vamos ver isso logo aqui embaixo. Dizemos que o conjunto R é denso, pois entre dois números reais existem infinitos números reais. Nós já vimos isso lá nos racionais, né? Também é um conjunto denso. Ou seja, na reta, entre dois pontos associados a dois números reais, existem infinitos pontos. Veja a representação da reta de R. Está aqui, nossa reta numérica. E conforme eu disse para vocês, ó, vou pegar aqui entre 0 e 1 eu tenho 1 sobre 2, né? Aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho 1/8, aqui, enfim. Eu tenho
infinitos números entre um número real e outro. Por isso a gente fala que ele é denso. Não dá para a gente nomear os elementos do conjunto dos números reais, né? Não dá para a gente colocar aqui 1, 2, 3. E por quê? Porque entre 1 e 2 vai ficar faltando um monte de número. A numeração entre 1 e 2 é infinita, entre 2 e 3 também é infinita. Então não dá para a gente nomear os números, né, que estão aqui, que pertencem ao conjunto dos números reais. Por isso a gente fala que esse conjunto é um conjunto denso. Beleza? São pontos tão pertinhos uns dos outros, ó, ficam tão próximos uns dos outros, de tão pequenos e tão próximos que eles são, que dá a impressão que a gente está vendo uma reta. Na verdade, a reta é um conjunto de vários números que estão muito próximos uns dos outros, formando assim uma reta. Estou colocando aqui os números em vermelho, os pontos, ó como é que vai começando a aparecer uma reta, né? É a reta dos números reais. Beleza? Tranquilo? Observe que ao representar geometricamente R, também estamos representando os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Claro, né? O conjunto dos números reais é a união de todos eles, né? Então aqui, ó, na reta, quando eu represento os reais, eu tenho, ó, aqui, ó, um irracional, aqui um racional, outro racional, aqui, ó, um inteiro, um natural, um outro natural, enfim, a união de todos os conjuntos, beleza? Então, pessoal, exatamente por não conseguir nomear os elementos do conjunto dos números reais, a gente usa intervalos para caracterizar subconjuntos do conjunto dos números reais. Ou seja, se eu quiser representar um pedaço do conjunto dos números reais, eu não tenho como nomear todos os números que fazem parte desse subconjunto. Então, eu uso intervalos numéricos para poder fazer essa representação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Considere dois números reais A e B, com A menor que B, localizados na reta, beleza? Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, menos 3 e 5, por exemplo, né? Dois números localizados na reta. Como é que eu represento todos os números que fazem parte desse subconjunto dos números reais, que vai de menos 3 até 5? Não dá para colocar todos os números escrevendo, né? Nomeando todos os números. Então, o que eu faço? Eu uso intervalos. Eu digo que todos os números que vão de 3 até 5, nesse intervalo, fazem parte desse subconjunto, ao invés de nomear todos os elementos. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, aqui. Vamos ver, ó. Nós temos alguns tipos de intervalos. Vamos começar com os intervalos abertos. Chamamos de intervalo aberto o conjunto de números reais entre A e B, excluindo os dois extremos. Vamos dar uma olhada nessa notação aqui, ó. No exemplo que eu dei, ó. Vamos imaginar que aqui seja menos 3 e aqui seja 5, tudo bem? Se eu quero os números que estão entre menos 3 e 5, excluindo o menos 3 e excluindo o 5, eu deixo o intervalo aberto. Aqui, ó, por isso que a bolinha está aberta. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, só me servem os números que estão entre os dois. Os dois não me servem, só os que estão entre eles, nesse intervalo. Beleza? Eu represento o intervalo aberto com o colchete virado para fora. Ó. Aqui está representado que ele está aberto em A e aberto em B. Também posso escrever assim, ó, na forma de conjunto. Ó. X pertence aos reais, tal que, no meu exemplo aqui, é menos 3 e 5, né? São os extremos. Menos 3 é menor do que x, que é menor do que 5. Em outras palavras, x está entre menos 3 e 5. Está entre os dois, entre menos 3 e 5. Pode ser qualquer número aqui entre menos 3 e 5. Beleza? Observe aqui, ó, que aqui o sinal de menor e aqui também o sinal de menor. As bolinhas vazias indicam que os extremos não pertencem ao conjunto. Por isso elas estão vazias. Vamos ver o outro exemplo aqui, no próximo slide. Aqui vai ficar mais claro ainda a diferença entre intervalos abertos e fechados. Chamamos de intervalo fechado o conjunto de números reais entre A e B, incluindo esses dois extremos. Observe que quando os intervalos eram abertos, a gente excluía os dois extremos.
Vamos dar uma olhada aqui como está representado. Olha aqui que agora as bolinhas estão fechadas, me dizendo que tanto o meu menos 3 quanto o meu 5, galera, isso é só um exemplo numérico, né? Poderíamos ter qualquer valor, né? É só um exemplo numérico. Mas aqui ele está dizendo que o meu número menos 3 e o meu número 5 pertencem ao conjunto. Por isso as bolinhas estão fechadas. Então olha aqui como é que fica o colchete. Fechado em A, fechado em B. X pertence a R, tal que X está entre menos 3 e 5, podendo inclusive ser 5 ou menos 3. Por isso eu tenho o sinalzinho de igual aqui, ó. Lembra? Lá no intervalo aberto, o sinal era só de menor. Ó, era só de menor. Agora ele é menor ou igual, ou seja, ele inclui essa extremidade do intervalo e essa extremidade do intervalo. Lá ele excluía as extremidades do intervalo. Bem tranquilo, né? As bolinhas cheias, como eu disse, ó, indicam que os extremos pertencem ao conjunto. Tranquilo, né? Intervalos semiabertos. É claro que eu posso ter combinação entre extremos fechados e abertos, né? Vamos dar uma olhada. Chamamos de intervalos semiabertos o conjunto de números reais entre A e B, incluindo um dos extremos e excluindo o outro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu estou dizendo que essa extremidade pertence ao conjunto e essa não pertence. Vamos ver o nosso exemplo numérico? Menos 3 e 5, por exemplo, né? Eu estaria dizendo aqui que o menos 3 faz parte do conjunto e o 5 não faz parte desse conjunto. Observe que o colchete fica fechado em A e fica aberto em B. Legal? Observe também que em A, como a bolinha está fechada, o meu sinal fica de menor ou igual, tá vendo? Ou igual. Já em B, onde está aberta, o meu sinal fica apenas de menor. Tranquilo? Vamos mudar um pouquinho aqui o exemplo. Vamos imaginar que aqui seja menos 1 e aqui seja 4, por exemplo, né? 4. Aqui eu estou dizendo que o menos 1 está fora desse conjunto, por isso a bolinha está aberta, e que o 4 pertence a esse conjunto, por isso a bolinha está fechada. Observe que aqui, ó, ela está aberta em A e fechada em B. Por isso, esse sinal aqui é apenas de menor e esse aqui de menor ou igual, porque ele representa a bolinha fechada. Tudo bem? Tranquilo, né? Intervalos infinitos. Vamos dar uma olhada no que é isso. Os seguintes intervalos são chamados infinitos. Vamos ver aqui, ó. Bom, imagine que eu tenho aqui, ó, um intervalo que vai de C até o mais infinito. Aqui não tem fim, né, galera? Para a direita aqui, ó, eu vou chegar lá no mais infinito, não tem extremidade aqui para a direita, beleza? Eu digo então que esse intervalo vai de C até o mais infinito. E como é que eu represento isso daqui? Ó, como a bolinha está aberta, o colchete fica aberto em C. A gente já viu isso, né? Já para o infinito, seja para o mais infinito ou para o menos infinito, o intervalo fica sempre aberto. Então eu represento com parênteses. Eu poderia representar com o colchete aberto também. Mas a representação no infinito com parênteses é muito mais comum, mais usual, tá? Então como é que eu escrevo aqui o conjunto? X pertence a R, tal que X é maior do que C. É verdade, ó. X é maior do que C. Quais são os números que pertencem a esse conjunto? São os números que são maiores do que C até o infinito. Vamos imaginar que aqui fosse 1. Todos os valores maiores que 1 até o infinito, excluindo 1, porque o intervalo está aberto. Beleza? Vamos ver o exemplo de baixo. Ó. Nesse exemplo, agora, esse subconjunto de R vai até o menos infinito, para a esquerda. Beleza? Até o menos infinito. Então, como é que eu coloco a representação dele? Aqui, para o menos infinito, eu coloquei o parêntese. Poderia ter sido o colchete aberto, sem problema. Beleza? Mas é mais comum a gente usar o parêntese virado para o infinito, seja para o mais, seja para o menos infinito. O C ficou com o colchete aberto, por quê? Ah lá, a bolinha está aberta. Tranquilo? Então como é que eu escrevo o conjunto? X pertence a R, tal que X é menor do que C. É verdade, ó. C está aqui, me servem todos os valores que são menores que ele, para a esquerda dele. Beleza? Excluindo o C, porque a bolinha está aberta. Então vamos imaginar que isso aqui fosse menos 2, por exemplo.
Então seriam todos os valores menores que menos 2. Menos 2 não serviria, porque a bolinha está aberta. Vamos ver o outro caso. Ó. Agora, de novo, o subconjunto está indo de C para o mais infinito, com uma diferença. Ele está incluindo C, por isso a bolinha está fechada. Tranquilo? Então, ó, o colchete agora fica fechado em C, aqui fechado. Para o mais infinito sempre aberto, então eu coloco o parênteses, de novo, repito, poderia ter sido escrito assim, ó, na forma de colchete, mas não é usual, né? É mais comum a gente colocar o parêntese virado para o infinito, seja para o mais, seja para o menos, e o conjunto x pertence a R, tal que x é maior agora ou igual a C, né? Por que tem o sinalzinho de igual aqui junto com o sinal de maior? Porque a bolinha está fechada em C. Ou seja, C também pertence a esse conjunto. Beleza? Tranquilo, né? E por último, aqui, ó, um subconjunto que vai de C de novo até o menos infinito, só que dessa vez incluindo o valor de C. Tranquilo? Então eu fico com aberto em menos infinito e fechado em C. O conjunto x pertence a R, tal que x é menor, de novo, menor ou igual, que a bolinha está fechada, a C. Ou seja, me servem todos os valores que são menores que C, para a esquerda de C, inclusive o valor C. Tranquilo? Bom, os símbolos mais infinito e menos infinito não representam nenhum número real. Ou seja, não há um limite aqui, não, isso não é um número, né? É até o infinito mesmo. A gente não tem como colocar até o infinito, representar até o infinito, então a gente escreve dessa forma, mais infinito e menos infinito, ok? O conjunto dos números reais pode ser representado como um intervalo que vai do menos infinito ao mais infinito. É claro, né? O conjunto vai lá, pega lá do menos infinito e vai até o mais infinito. Beleza? Veja que aqui, ó, eu representei com colchetes abertos ou com parênteses, para dizer que tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito, esse intervalo fica aberto. Tranquilo? Muito fácil, né? Sistema cartesiano ortogonal. Galera, esse sistema é formado por dois eixos. A gente chama de x e y, né? Que dividem o plano cartesiano em 4 partes, como mostra a figura. Aqui, ó, eu tenho o eixo y, o eixo x, beleza? Aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, beleza? Sempre no sentido anti-horário, tudo bem? Chamamos o eixo x de eixo das abscissas e o eixo y de eixo das ordenadas. Dessa forma, todos os pontos podem ser indicados por dois valores que chamaremos de par ordenado e representado sempre por x e y, x sempre na frente de y. Vamos dar uma olhada aqui como é então que a gente coloca os pontos no sistema cartesiano ortogonal, né? Ele se chama cartesiano, galera, porque ele foi desenvolvido por Descartes. Beleza? Aí ficou cartesiano. E se chama ortogonal por causa do ângulo de 90 graus que os eixos formam entre eles. Beleza? Bom, vamos lá. Podemos ver os pontos no plano correspondentes aos pares ordenados 2, 3, 3, 2. Vamos aqui dar uma olhada como é que esses pontos foram marcados aqui, né? Bom, aqui ó, eu tenho x e y, x e y. Então eu preciso marcar 2 para x e 3 para y. Então tá aqui, ó, 2 para x, 3 para y. O ponto está marcado exatamente aqui, ó. Esse ponto é o ponto 2, 3. Tranquilo? Já o 3, 2, ó, eu tenho 3 para x e 2 para y. Tá aqui, ó, 3 para x, 2 para y. Então, temos aqui o ponto 3, 2. Beleza? Tranquilo, né? Galera, é muito importante manter a distância, né, entre as unidades adotadas, né? Por exemplo, se eu marquei daqui até aqui valendo 1, essa distância aqui, ó,
tem que ser a mesma de 1 até 2. Afinal, uma unidade de 0 para 1, uma unidade de 1 para 2, essa distância deve ser a mesma, porque senão o sistema cartesiano fica totalmente fora de escala, né? Beleza? Tranquilo, né? Outra coisa importante é que o 3 não pode estar antes do 2, né? Eu não posso botar o 3 aqui e o 2 aqui, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Beleza? Então, vamos adiante. Vamos agora proceder da maneira inversa. Vamos identificar os pares ordenados correspondentes aos pontos A e B na figura. Bom, aqui ó, agora eu tenho os pontos A e B e quero os pares ordenados. Tranquilo, né, galera? O ponto A, ó, ele tem abscissa 1 e ordenada 3. Então tá aqui o ponto A. Beleza? Já o ponto B, ele tem abscissa 3 e ordenada 1. Tá aqui, ó. Beleza? Lembrando sempre x na frente, né? Tá aqui, ó. Foi o que eu coloquei aqui. Tranquilo? Muito simples, né? Igualdade de pares ordenados. Vamos lá. Dois pares ordenados, xy e AB, são iguais se e somente se x for igual a A e y for igual a B. Dito de outro modo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se o ponto 2P é igual ao ponto Q5, significa com certeza que Q é igual a 2 e P é igual a 5. Por quê? Porque só haverá igualdade entre dois pontos se as abscissas forem iguais e ao mesmo tempo as ordenadas forem iguais. Produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B não vazios, chamamos de produto cartesiano de A por B, A vezes B, lê-se A cartesiano AB, o conjunto de todos os pares ordenados x e y em que x pertence a A e y pertence a B. Ou seja, A vezes B é igual a xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Vamos entender tudo isso que foi dito aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenha o conjunto A tendo os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B os elementos 2 e 5. Como é que eu faço o produto cartesiano de A por B? Muito tranquilo. Primeiro ponto que eu vou ter, 1 e 2. Tá aqui, 1 e 2. Segundo ponto, 1 e 5. Tá aqui, ó, 1 e 5. Terceiro ponto, 2 e 2. Tá aqui, ó, 2 e 2. Quarto ponto, 2 e 5. Tá aqui o 2 e 5. Quinto ponto, 3 e 2. Tá aqui o 3 e 2. E o último ponto, 3 e 5. Tá aqui o 3 e 5. Galera, muito tranquilo. Basta eu juntar os elementos de A com o de B, formando assim os pontos. Muito fácil, não é isso? Bom, se A for diferente de B, então nós vamos ter A vezes B diferente de B vezes A. Vamos fazer B vezes A naquele mesmo exemplo ali, ó. Vou limpar a tela para a gente fazer. Se fosse B vezes A ao invés de A vezes B, olha como é que ficaria. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver os pontos que eu teria. Seria 2 e 1. 2 e 1. Qual o próximo? 2 e 2. 2 e 2. Qual o outro? 2 e 3, correto? 2 e 3. Beleza. Qual o próximo? Seria 5 e 1, correto? 5 e 1. O próximo seria 5 e 2. 5 e 2. E o último seria 5 e 3. 5 e 3. Beleza? Se fosse B vezes A. Observe que é totalmente diferente de fazer A vezes B. Isso porque A é diferente de B. Se eles fossem iguais, obviamente, eu teria os mesmos pontos. Tranquilo? Bom, se A tiver M elementos e B tiver N elementos, A vezes B terá M vezes N elementos. Bem tranquilo isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quantos elementos tem o conjunto A? 3 elementos. E o conjunto B?
2 elementos, correto? Então, o produto cartesiano de A por B terá 6 elementos. Vamos ver? 6 pontos. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem tranquilo isso aí. Bom, representação do produto cartesiano. Um produto cartesiano pode ser representado por um diagrama de setas ou no próprio plano cartesiano. Vamos dar uma olhada, ó. Se eu tiver o conjunto A com 2 elementos, menos 1 e 2, e o conjunto B com 3 elementos, menos 2, 1 e 2, eu já sei que o produto cartesiano A vezes B terá 6 elementos, né? 6 elementos. Já vimos isso lá na tela anterior. Tranquilo. Vamos ver quais são esses elementos. Ó, menos 1 e menos 2, tá aqui. Menos 1 e 1, tá aqui. Menos 1 e 2, tá aqui. 2 e menos 2, tá aqui. 2 e 1, aqui. 2 e 2, aqui também. Então, estão todos os elementos aqui. Tranquilo? No diagrama de setas, eu posso colocar aqui, ó. Aqui, ó, menos 1 com menos 2, ligado ao menos 2. O menos 1 ligado ao 1 e o menos 1 ligado ao 2. Tranquilo? Beleza. Agora o 2, ó. O 2 ligado ao menos 2, o 2 ligado ao 1 e o 2 ligado ao 2. Esse diagrama de setas. Ou então no plano cartesiano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver? Menos 1 e menos 2. Aqui, galera, ó. Menos 1, aqui, ó. Ligadinho com menos 2 aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Ligadinho com menos 2. Beleza? Tá aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Aí, aquele ponto ali. Beleza? Olha o menos 1 e 1. Menos 1 ligado com 1. Aqui, ó. Menos 1. Aí esse pontinho aqui, ó. Ligado com 1. Esse ponto aqui, ó. É o menos 1 e 1. Beleza? Depois, o menos 1 com 2. Aqui, ó. Menos 1 com 2, ó. Aí ele aqui, ó. Menos 1 com 2. Ali, aquele pontinho ali. Depois, o 2 com menos 2. Aqui, ó. O 2 ligadinho com menos 2. É esse pontinho aqui, ó. 2 e menos 2. Beleza? Tá aqui, ó. 2 e menos 2. Depois, o 2 e o 1. Tá aqui, ó. O 2 e o 1. É esse pontinho aqui, ó. 2 ligadinho com 1. 2 e 1, tá aqui. E por fim o 2 e 2, aqui ó, 2 para x, 2 para y, ligadinhos aqui também, 2 e 2. Beleza? Então são as duas formas da gente representar um produto cartesiano. Bom, pessoal, vamos ver o que vem a ser então relações, né? Dados dois conjuntos A e B não vazios, definimos uma relação R de A em B como um subconjunto de A vezes B. Portanto, R está contido no produto cartesiano A por B. Não confundir esse R aqui com o R do conjunto dos números reais. Tudo bem? Bom, vamos lá. Consideremos dois conjuntos. O conjunto A com os elementos menos 1, 0, 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 1 e 2. A gente já sabe como é que a gente faz para definir os elementos do produto cartesiano A vezes B, né? Então, nós temos menos 1 e 1, menos 1 e 2, 0 e 1, 0 e 2, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 2 e 2, beleza? Estão listados aqui, ó, estão todos aqui, tranquilo? Dessa forma, duas relações poderiam ser, coloquei dois exemplos de duas relações aqui, aleatórias, né? Bom, uma relação menos 1, 1, 2 e 1. É uma relação. Vamos ver se ela é um subconjunto desse produto cartesiano. Bom, menos 1 e 1 está aqui, ó. Está aqui. 1 e 1 está aqui, ó. 1 e 1. 2 e 1 está aqui. Então, de fato, isso é uma relação, porque ela está contida no produto cartesiano A vezes B. E aqui, ó, eu tenho a relação 2. A relação 2 me diz para eu obedecer essa lei aqui, né? Vamos ver o que ela fala aqui, ó. O ponto XY tem que pertencer ao produto cartesiano AB, tal que Y tem que ser igual a X. Então, só me servem os elementos que pertencem a esse produto cartesiano
mas que tenham o y igual a x. Eu só tenho duas possibilidades aqui, né? 1 e 1, 2 e 2. Somente esses elementos têm x igual a y. Aqui, ó, o x é menos 1 e o y é 1. São diferentes. O x é menos 1, o y é 2. São diferentes. O x é 0, o y é 1. São diferentes. O x é 0, o y é 2. Diferentes. x1 e y1. Esses são iguais. Atende. Por isso ele está aqui. x é 1, y é 2. São diferentes. x é 2, y é 1. São diferentes. x é 2, y é 2. Atende. Por isso ele está aqui. Então, a relação 2 obedece a essa lei. Está aqui, tranquilamente obedecendo a lei de formação dessa relação. Bom, vamos ver as notações das relações. A gente pode escrever uma relação de A em B das seguintes formas. Nomeando seus pares ordenados, a gente fez isso, né? Na nossa relação 1, no slide anterior. Aqui eu nomeei os elementos dela, né? Os seus pares ordenados, ou através de uma sentença matemática. Nós fizemos isso na relação 2 do slide anterior. Essa daqui, ó, me diz que o par ordenado tem que pertencer ao produto cartesiano A por B, e mais do que isso, y tem que ser igual a x mais 1. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Sendo o produto cartesiano A por B, dados os dois conjuntos aqui, ó, eu terei os seguintes pontos. 0 e 1, correto? Vou ter também o 0 e 3, 0 e 4, 0 e 9. Vou ter o 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 9. Vou ter também o 2, 1, o 2, 3, o 2, 4, o 2, 9. E por fim, eu vou ter o 3, 1, o 3, 3, o 3, 4 e o 3, 9. Beleza? São os pares ordenados que eu tenho no produto cartesiano ali em questão. Bom, se o y tem que ser igual a x mais 1, significa dizer o seguinte, ó. Esse daqui me serve, porque ó, se o x for 0, o y será 1, tranquilo? Esse daqui não serve, esse também não, esse também não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Esse serve porque se o x for 2, o y será 3, porque 2 mais 1, 3, esse serve. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse serve, porque se o x for 3, o y será 4, 3 mais 1, 4, beleza? E esse não. Então, essa relação aqui, ó, seria, vamos lá, 0 e 1, né? 0 e 1, mais quem? 2 e 3, 2 e 3, mais quem? 3 e 4. Agora nós vamos falar do domínio e da imagem de uma relação. Muito importante, porque nós vamos ver muito sobre domínio e imagem quando estivermos estudando as funções. Mas vamos lá. Ao conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados, x, y, de uma relação, damos o nome de domínio e representamos domínio de R, domínio da relação. Dito de outra forma, o domínio de uma relação são os valores de x de cada par ordenado dessa relação. Muito fácil entender isso. Os segundos elementos, ou seja, os valores de y, formam o conjunto imagem dessa relação e é representado por IMR, né? Ou imagem de R. Vamos ver aqui, ó. Imagine que eu tenho uma relação onde eu tenha os pares ordenados menos 1, 3, 0 e 4, 1 e 5, 2 e 6. O domínio dessa relação será formado pelos valores de x de cada um dos pares ordenados. Menos 1, 0, 1 e 2. Tranquilo? Ó? Menos 1, 0, 1 e 2. Significa que o domínio são os valores de x.
nos pares ordenados da relação. Tranquilo? E a imagem? A imagem de R são os valores de Y. Tá? Que aqui são 3, 4, 5 e 6. Então, o domínio eu sempre olho para os valores de x e a imagem eu sempre olho para os valores de y. Representação de uma relação. Podemos representar uma relação ou por um diagrama de setas ou por um plano cartesiano. Nós vimos que o produto cartesiano também pode ser representado por diagramas ou no plano cartesiano também, né? Vamos lá. Considere A igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3 e B igual a 0, 1, 4 e 5. E a relação XY pertence ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a x ao quadrado. Podemos determinar R usando a tabela ao lado. Beleza, por que eu preciso usar a tabela? Olha, eu preciso descobrir quais os pares ordenados que atendem a essa relação. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. Se o x for menos 1, o que vai acontecer com y? Y será 1 porque, atendendo à lei de formação da relação, que é y igual a x ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. Se x for 0, o que vai acontecer? Y será 0, porque 0 ao quadrado dá 0. Beleza? Se x for 1, o que vai acontecer se x for 1? Se x for 1, eu vou ter y igual a 1, porque 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Se x for 2, eu terei y igual a 4, porque 2 ao quadrado, 4. Se x for 3, eu terei y igual a 9, porque 3 ao quadrado igual a 9. Observe o seguinte, o 9 não pertence ao conjunto B. Portanto, eu não terei um par ordenado 3, 9. Beleza? Não existe esse par ordenado dentro dessa relação. Então, isso aqui não existe. Quais são os pontos, então, que fazem parte dessa relação? Menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4. É o que está escrito aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Vou fazer de um jeito aqui que eu acho que vai ficar mais claro ainda. Eu sei que para fazer o produto cartesiano AB, A por B, eu tenho que fazer menos 1 e 0, menos 1 e 1, menos 1 e 4, menos 1 e 5. Correto? Bom, isso só para falar do primeiro elemento de A, que é o menos 1. Desses elementos que eu falei aqui, desses pares ordenados, qual é o que atende a essa lei de formação? Bom, o menos 1 e 0 não está aqui. O menos 1 e 1 está aqui. O menos 1 e o 4 não está aqui. O menos 1 e o 5 também não. Então, apenas o menos 1 e o 1 atende a essa lei de formação que diz que y tem que ser x ao quadrado. Então está aqui o menos 1 e o 1. Beleza? Vamos ver outros. Ó. Com o 0, eu formarei os seguintes pares ordenados. 0 e 0, 0 e 1, 0 e 4, 0 e 5. Desses, quais os que estão aqui obedecendo à lei de formação da relação que é y igual a x2? Apenas o 0, 0. Ó, o 0, 0 está aqui, o 0 e 1 não está aqui, o 0 e 4 não está e o 0 e 5 também não. Por isso o 0, 0 está aqui. Ó. Tranquilo? Vamos ver o próximo elemento de A. 1 e 0, 1 e 1, 1 e 4, 1 e 5. Vamos ver qual que obedece à lei de formação. 1 e 0 não está aqui. 1 e 1 está aqui, ó. 1 e 1. 1 e 4 não está aqui. 1 e 5 também não. Então, é por isso que o 1 e 1 está aqui na minha relação também. Porque ele atende à lei de formação. Beleza? Vamos ver o próximo elemento. O 2. 2 e 0, 2 e 1, 2 e 4, 2 e 5. Bom, 2 e 0 não está aqui na tabela. 2 e 1 também não. 2 e 4 está aqui. Então, 2 e 4 entra aqui na minha relação. O 2 e 5 não está aqui na tabela.
Vamos ver o último elemento de A, que é o 3. 3 e 0, 3 e 1, 3 e 4, 3 e 5. Bom, 3 e 0 não está aqui, 3 e 1 também não, 3 e 4 também não, 3 e 5 também não, porque o 3 ao quadrado está dando 9. 9 não tem aqui par ordenado 3 e 9, né, galera? Beleza? Esse não existe aqui na minha relação. Beleza? É por isso que eu tenho uma relação apenas com os elementos menos 1 e 1, está aqui, 0, 0, 1 e 1, 2 e 4. Menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4. Na nossa próxima aula, faremos a introdução ao estudo das funções, começando pelas funções constantes e afins. As funções afins também são chamadas de funções do primeiro grau. Eu aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço a todos e até a próxima!